Olá pessoal, hoje vamos ler a quinta carta de um total de 7 que foram escritas para as igrejas da Ásia Menor. Esta foi enviada para a igreja de Sardes, conforme o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Sejam vigilantes e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Ora, vamos dar uma ideia do que era a cidade de Sardes. Ela estava situada no alto de uma colina, com muralhas e fortificada. Ela sentia-se imbatível. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade conseguia se defender em confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas a cidade orgulhosa caiu na mão do rei Ciro da Pérsia no ano de 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando os soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus próprios soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância de seus habitantes. Os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. Quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, ela foi influenciada. Era como sal sem sabor. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não vida. Tinha obras, mas não tinha dignidade. Assim, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade de um poderoso reavivamento. E o primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo, que precisam ser despertados. Se formos de ver, não é diferente da igreja de hoje. Precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento hoje. Devemos olhar para esta carta não apenas como dirigida para a igreja de Sardes, mas como um espelho em que nós vemos a nós mesmos. A igreja vivia de aparências, e o verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra de Deus, orientado e limitado por ela. Ela tem na Bíblia a sua fonte de motivação e seus propósitos. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes fora invadida e dominada porque se sentia muito segura e não vigiou. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como ladrão de noite, inesperadamente. Para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia que Jesus vier e fizer a revelação será um dia de muitas trevas e não de luz. Por isso que a igreja precisa estar vigilante contra as ciladas de Satanás, contra as tentações ao pecado. Afastem-se de lugares, situações e pessoas que conduzem para estas armadilhas. Cuidado com a vaidade do mundo. Alguns membros da igreja de Sardes estavam sonolentos e não mortos, e Jesus os exorta a se levantarem desse sono. Como hoje há crentes que estão dormindo espiritualmente, são acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais.
Por isso, amados de Deus, precisamos ficar em comunhão com a palavra de Deus, vigiar e orar constantemente. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outras pessoas também. Ela certamente irá abençoar muitas pessoas. E que Deus também te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.